Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série Efésios em Casa. Eu quero nesse momento te convidar, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo com uma introdução à carta de Efésios, eu peço que você volte e assista para que você tenha um conhecimento mais amplo. Ou então assista após esse vídeo, também não vai interferir no seu conhecimento, tanto a ordem, né? E nessa hora nós vamos estar meditando a partir do capítulo 1 de Efésios, dos versículos 1 ao 14. Eu te convido, se você ainda não leu, a dar um pause no vídeo nessa hora e pegar a sua Bíblia e ler. Não esqueça do seu lápis, da sua caneta, risque a palavra, risque a sua Bíblia. Não tenha medo, né? Não é pecado você marcar as falas mais importantes, aquilo que mais lhe chama a atenção. E após então, ouça novamente o nosso vídeo. Meus queridos, nessa noite, se tem um tema que eu posso dar à nossa reflexão, é que o povo de Deus é o povo mais rico dessa terra, é o povo mais abençoado dessa terra, e nós vamos entender. Nós não estamos falando apenas de bênçãos materiais, nós não estamos falando apenas de dinheiro, de bens, não. Mas nós estamos falando de bênçãos vindas diretas do trono do nosso Deus. E eu quero te convidar, então, a mergulhar, a meditar nessa carta de Paulo, para que juntos possamos crescer e construir algo sólido nas nossas vidas. Vamos lá, então, aos versículos 1 e 2 de Efésios. Diretamente no versículo 2, nós podemos ler o seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo nos traz através de duas palavras-chave aqui. Ele começa o texto com graça. Nós vamos ver na pesquisa da etimologia da palavra que a palavra graça ela vem do grego. Ou seja, é uma palavra de origem gentia. E a palavra paz, que ele fala logo na sequência, é uma palavra que vem do hebraico. E essa graça e essa paz que vem é do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. O que Paulo já está nos falando? Que todos somos iguais diante de Deus. Todos recebemos as bênçãos diante de Deus. Quer gentios, quer judeus, agora todos somos um povo só a partir da pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando que todas as pessoas do mundo são iguais diante de Deus, não é? Mas que o seu povo, no entendimento da época, Paulo precisava falar isso porque era uma das discussões daquele momento, de que tanto gentios como judeus eram povo escolhidos do Senhor. Dito isso, nós vamos a partir daqui entender que tanto judeus quanto gregos, quer romanos, quer qual gentil de qual povo fosse, desde que tenha Jesus Cristo, desde que tenha a presença de Deus na sua vida, é abençoada de três maneiras. A primeira, pelo Pai; a segunda, pela presença do Filho; e a terceira pela presença do Espírito Santo. E vejamos bem, então, logo a primeira bênção recebida, que nós precisamos entender. Deixa eu aqui pegar as minhas anotações, né? A bênção de ser escolhido pelo Pai. Isso mesmo, eu e você não escolhemos a Deus. Sabe aquela música que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus? É uma música que, no fundo, ela nos traz um certo grau de enganação. Porque se dependesse de mim e de você, certamente nós não escolheríamos a Deus. Foi o que Adão fez no Jardim do Éden, e é o que eu e você fazemos todos os dias, quando escolhemos desobedecer, pecar ou desrespeitar ao nosso Deus. Então a primeira coisa que esse texto nos leva a refletir, que foi Deus quem nos escolheu, que foi o Pai quem nos resgatou. E nós vamos ver através de duas palavras chaves nessa hora. A primeira é escolheu-nos, e a segunda nos predestinou através dos versículos 4 e 5. Mas dos versículos 3 ao 6, nós vemos claramente a obra divina. E a obra que é de Deus
em direção ao seu povo, não do povo em direção a Deus. Porque desde o Antigo Testamento, quando o homem peca, quando Deus vem ao seu encontro, o que acontece? Esse homem se esconde de Deus. E quem vem ao encontro do homem? Deus. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos a missão de Deus em busca do seu povo, a missão de Deus em busca do homem. Então, vamos ver as bênçãos de Deus em relação às nossas vidas. No versículo 3, nós vemos que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Essas bênçãos já estão nas regiões celestiais. Agora, eu e você precisamos aprender, falar numa linguagem moderna, fazer o download das bênçãos do Senhor que já estão nas regiões celestiais. Eu acho muito interessante que um dos textos bíblicos nos fala que Deus já nos proveu todas as coisas. Deus já nos deu todas as coisas. Mas eu e você precisamos nos esforçar para trazer à realidade as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Elas já estão à disposição, mas precisamos fazer o download das bênçãos nas nossas vidas. Mas entendamos também que no versículo 4 nós vemos que o Senhor Deus é quem nos escolheu. Através do versículo 5, o apóstolo Paulo usa uma palavra que ele nos predestinou. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido como os seus filhos amados. E no versículo 6, o melhor de tudo é que Deus nos concede gratuitamente a graça de pertencermos a Ele. Ele não cobra de nós nada, porque o preço já foi pago pela pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero refletir sobre 4 pontos sobre a bênção do Pai em nos escolher. O primeiro ponto é uma revelação divina, ou seja, não é por méritos humanos, não é por força humana, mas é Deus quem se revela a nós, é Deus quem se coloca à nossa disposição. Então, nós vamos entendendo que a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Não é algo criado pelo humano, mas o próprio Deus é quem nos elege como seus filhos amados. O segundo ponto que eu quero refletir com você é o incentivo à santidade. Uma vez que Deus nos escolheu como propriedade exclusiva, uma vez que nós pertencemos a Deus, Ele nos chama e Ele nos incentiva a vivermos em santidade, a não vivermos da maneira como queremos, mas sim de seguir a Sua palavra, de conhecer as Suas maravilhas. Então, meu querido, o segundo ponto é incentivo à santidade. O terceiro ponto das bênçãos que nós recebemos de Deus é o estímulo à humildade. O Senhor nos chama a não nos orgulharmos por sermos escolhidos por Ele. Antes disso, sermos humildes, entendermos que nós somos o alvo do amor de Deus. Deus não nos escolheu porque somos melhores do que as outras pessoas. Deus não nos escolheu porque nós somos mais bonitos ou mais... Não, nada disso. Porque nós somos mais especiais, mas Deus nos escolheu simplesmente pelo fato de que Ele nos amou. E como consequência disso, nós temos a adoção do Pai. Quando nós entendemos que o próprio Deus se revelou a nós, quando nós entendemos a santidade de Deus nas nossas vidas, andamos em humildade, qual que é o resultado? A adoção. Deus nos quer como seu povo escolhido, como seu povo eleito. Ele quer nos chamar de filhos e filhas e que andemos em plena comunhão com Ele. Então a primeira bênção que recebemos de Deus é a escolha dele por nós. E quando Deus se compromete conosco, Ele vai até o fim. E nós vamos ver isso a partir da segunda bênção que nós recebemos. E qual é essa bênção? A bênção de ser redimida pelo Filho. Nós vemos isso no livro de Efésios, ainda no capítulo 1, dos versos 7 a 12. Então, o primeiro ponto a respeito da bênção que recebemos do Filho é a nossa redenção. Ele nos redimiu,
Ele pagou um preço de morte. Ele morreu pelos nossos pecados, nos livrou de toda a condenação e nos abençoou através disso. Então nós vemos que a palavra redenção denota uma remissão da dívida mediante o pagamento de determinado valor. Eu e você merecíamos a morte pelos nossos pecados, porque a consequência do pecado é a morte. Mas Ele nos amou tanto, Ele nos redimiu e se entregou em nosso lugar. O segundo ponto da bênção que recebemos do Filho de Deus é a unificação. E essa é uma grande bênção, porque nós devemos ser humildes e entendermos Cristo como o cabeça da igreja. Devemos entender que a partir de então nós somos o corpo de Cristo e agora somos um. Nós somos chamados a abençoar uns aos outros. Nós somos chamados a andar nessa unidade. Não temos mais diferenciações de placas de igreja, nada disso, mas antes de tudo, antes de uma placa de igreja, nós somos chamados a pertencer ao reino de Deus e somos unificados por meio de Jesus Cristo como o cabeça da igreja. E o terceiro ponto é que nós somos, a partir disso, herança de Deus, propriedade de Deus. Exatamente, através de Jesus Cristo, sendo redimidos por Ele, agora eu e você somos propriedades e pertencemos a Deus. Quer dizer o quê? Propriedade, Deus pode fazer o que bem entender conosco e nós precisamos estar à disposição de Deus. Agora, por último então, eu quero falar com você sobre a terceira bênção que nós recebemos e a bênção do Espírito Santo, que é a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Isso mesmo, eu e você somos selados com o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você nos convertemos, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo ele passa a fazer parte do nosso interior. Ele passa a fazer parte do nosso dia a dia e ele é aquela pessoa que influencia as nossas escolhas a partir de então. Primeiramente, nós precisamos entender o Espírito Santo então como um selo. Todo cristão, a marca de que ele é um verdadeiro cristão é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O selo com o Espírito fala de propriedade, ou seja, se somos selados pelo Espírito Santo, somos propriedade do Deus Altíssimo. Segundo, o selo com o Espírito Santo fala de segurança. Eu e você não precisamos temer a morte, eu e você não precisamos temer o mal deste mundo, porque uma vez selados com o Espírito Santo, nós temos a garantia da nossa salvação e a tranquilidade em nossos corações. Mas isso, repito, não é para nos orgulharmos, não é para perdermos a humildade, mas antes buscarmos a justiça de Deus e nos arrependermos a cada dia dos nossos pecados, vivendo em santidade. Por último, então, o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia. Deus diz: meu filho, sim, eu vou te salvar. Eu te selo com o Espírito Santo como garantia e te dou o Espírito Santo como penhor. Eu coloco ele como garantia de que eu voltarei, de que eu te buscarei, que você será o meu povo santo, viverá em eternidade comigo. Então, meus amados, o Espírito Santo é o penhor de Deus. Deus coloca o Espírito Santo nas nossas vidas até que o Cristo venha e se revele plenamente a cada um de nós. E essa foi então a nossa reflexão de hoje. Peço que você me envie a sua pergunta, estou aqui pronto para te ajudar. Lembre-se, o povo de Deus é o povo mais rico dessa terra. Recebemos 3 bênçãos. Qual que é a primeira bênção? A bênção de ser escolhido pelo Pai. A segunda bênção, a bênção de ser redimido pelo Filho. E a terceira bênção é a bênção de ser selado com o Espírito. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!